Essa data é uma data muito importante para o Brasil e também para todos aqueles que praticam e se beneficiam, não só os que utilizam profissionalmente, como também aqueles que se beneficiam da homeopatia. Porque até então não havia homeopatia no Brasil. Essa data, 21 de novembro, marca a chegada ao Brasil de Benoît Mure, que foi um francês, no Brasil é conhecido como Bento Muri, e ele chegou ao Brasil em 21 de novembro de 1840. E esse homem teve esse papel importante, ele era um médico e ele propriamente tem uma história muito interessante. Ele adquiriu, porque naquele tempo não era como hoje, essa facilidade que se tem de tratamento da tuberculose. A tuberculose é uma doença, naquele tempo era uma doença fatal. E ele foi curado pela homeopatia. Um médico francês, homeopata, que tinha aprendido a homeopatia com o ânimo, curou o Bento Muri da tuberculose. E esse homem, então, ele tomou ao seu encargo a difusão da homeopatia. Primeiro, ele se formou em medicina em Montpellier, na Escola de Medicina de Montpellier, uma escola tradicional, e depois ele começou a pregar, a difundir a homeopatia pela Europa e veio ao Brasil. Mas essa vinda ao Brasil dele tinha também antes, quer dizer, ele sempre trouxe a homeopatia consigo, mas ele era adepto de um socialista, Fourier, e ele quis estabelecer uma colônia nos moldes que esse socialista preconizava no Brasil. Mas, infelizmente ou felizmente, não sabemos qual seria o futuro se tivesse vingado, ele fracassou. Foi para o Rio e lá ele, junto com um médico português, começou a divulgar a homeopatia. Eles tiveram mais de 20 dispensários homeopáticos para atender o público e criou o Instituto Hahnemanniano do Brasil. Esse Instituto Hahnemanniano do Brasil era uma estrutura para o ensino da homeopatia. E o importante é que ele ainda existe até os dias de hoje. Então, essa data marca exatamente a chegada ao Brasil desse homem que trouxe a homeopatia com todos os seus benefícios para o Brasil. Hoje, todos nós assistimos que a homeopatia está na mídia, ela aparece. Ela não é mais aquela terapêutica escorraçada, aquela terapêutica vilipendiada. Ela tem seu lugar. E na veterinária também nós temos, com o advento da homeopatia populacional que nós criamos, idealizamos em 87 e colocamos em prática em 89, num trabalho experimental, a homeopatia hoje assumiu, na parte da veterinária, um papel importante. Por quê? Porque ela está no campo, ela atua ao lado da alopatia na prevenção de doenças, no tratamento de doenças e na melhoria das condições de vida dos animais. De modo que essa homeopatia populacional adquiriu no nosso país uma dimensão extraordinária que não tem em nenhum país do mundo. Não é uma nova homeopatia, é simplesmente um método de aplicação que possibilitou a extensão da homeopatia aos rebanhos. Porque o Hahnemann, quando criou a homeopatia, estabeleceu que ela era uma medicina individual e curativa.
E com esse método nós tornamos a homeopatia uma medicina, além dessa qualidade individual do curativa, que ela pode ser, inclusive na veterinária, mas esse campo era um campo muito limitado. E com a homeopatia populacional nós atendemos milhões de cabeças no Brasil atualmente. Daqui 10 anos, com grande probabilidade eu não estarei presente, mas é possível que, em termos de homeopatia populacional, em termos de rebanhos e animais, que ela tenha tenha atingido o mesmo patamar que a alopatia. Durante muitos anos, e muitos médicos ainda que não estudaram a homeopatia se degladeiam. Não se trata de uma briga de galos. As duas terapêuticas têm seu lugar. O que acontece é que, por que eu sou homeopata? Porque a homeopatia tem vantagens. Ela não tem possibilidade jamais de produzir a morte de uma pessoa ou de um animal. Ela, como terapêutica, ao contrário do que ocorre com a alopatia. A alopatia trabalha com doses ponderais. E um erro na dose pode prejudicar, pode levar até a morte um paciente ou um animal, seja humano, seja animal. Essa é a grande diferença. A mensagem que nós poderíamos dizer aos que se utilizam dos produtos da nossa empresa é que eles podem ter confiança na honestidade com que os produtos são produzidos e nas indicações que fazemos. E eles, seguramente, se eles estão utilizando produto real, é porque já se deram conta de que os produtos dão melhor resultado que os produtos alopáticos, sem os inconvenientes dos produtos alopáticos. O que eu posso dizer é que nós estamos sempre procurando melhorar, criar produtos homeopáticos que atendam às necessidades da pecuária. O que vai acontecer nós não podemos prever, mas a grande verdade é que quando se começou os primeiros produtos, eu ainda me lembro, quando nós começamos com a homeopatia, e naquele período, foi justamente quando surgiu a homeopatia populacional, naquele período crítico da década de 80, em que morreram muitos animais aqui no estado, não só no estado, na região centro-oeste, e que todos diziam que era botulismo, a única voz que se levantou contra o botulismo foi a nossa. De modo que, naquela oportunidade, é que eu tive a ideia, e essa ideia, por felicidade, foi gravada numa entrevista que eu disse, em 1987, uma entrevista de uma moça que estava se formando no Instituto Lamasson de Homeopatia. Claramente eu disse, e agora nós vamos partir para a homeopatia populacional. Ouvindo nós que já conhecemos a homeopatia populacional, vocês que convivem com esse termo, é muito simples. Acontece que foi uma ruptura de um paradigma. E muitos homeopatas criticaram, porque o Hahnemann não usou a palavra populacional, era individual e curativo. Então, eu fui também execrado até pelos homeopatas. E hoje, vendo tudo isso, quer dizer, acho que há um futuro, não só para a nossa empresa, mas para todas as empresas que se dedicarem à homeopatia veterinária. Na realidade, eu fui professor de clínica e de reprodução. Então, eu não podia ensinar homeopatia oficialmente. O que os alunos acompanhavam era na prática. Quando baixava um cachorro, no Hospital da Escola de Veterinária de Porto Alegre,
eu fazia as indicações dentro do espírito da homeopatia. Quer dizer, com medicamentos homeopáticos. Então, eles viram na prática. Então, e muitos deles, espalhados por esse Brasil inteiro, tem mais de 2.000 ex-alunos meus, eles estão praticando e de vez em quando ainda me honram perguntando alguma coisa ou pedindo alguma receita para uma situação pessoal deles. O medicamento alopático é ponderal. E por ser ponderal, ele age, como se diz, em todos os sentidos. Quando você lê uma bula de um medicamento alopático, ali diz efeitos secundários ou indesejáveis. Eles não são efeitos secundários, eles são efeitos do remédio. Só que quem fez a receita, quem recomendou, não quer aquele efeito. Mas o produto, por ser ponderal uma vez ingerido, ele vai produzir todos os seus efeitos. Ao contrário do medicamento homeopático, que só vai produzir o seu resultado se tiver semelhança entre os sintomas e os sintomas que o remédio experimentado no homem produziu. Se não houver isso, não tem jeito. Não há o menor efeito. Se não houver semelhança, similitude, o medicamento homeopático não passa de algumas gotas de álcool, água. E não tem condições de matar ninguém, de prejudicar ninguém, nem de embriagar, porque só umas meras gotas de álcool a 30% não dão prazer de uma bebedeira.